Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Te espero, minha alma é sua. Eu te mandava pra longe da terra, pra não te ver mais. Pra você eu inventava uma guerra, mas não sou capaz. Eu te mandava pra longe da terra. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná, neste sábado 5 de abril, primeiro sábado do mês de abril. E olha, a gente começou o Grandes por Bessa de hoje com uma música que muita gente já ouviu, já cantou ao vivo, já ouviu essa música em gravações. É uma das músicas da banda Blindagem, a banda paranaense curitibana, e a música é a Loba da Steppe. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Grandes por Bessa a banda Blindagem, né? Os meninos aqui que formam a banda hoje estão aqui comigo. O Paulo Juque, Paulo Teixeira, o Alberto Rodrigues e o Rubem Pato Romero. Só não veio o Irã Vox, que é o vocalista. E por que a banda Blindagem está aqui com a gente hoje? Porque eles estão prestes a completar 50 anos de estrada, como a gente fala, né? Bom dia, rapazes. Bom dia. Bom dia. É bom chamar a gente de meninos, certo? Eu sei se é bom ser chamado de menino. Paulinho, tudo bem? Beleza, Bessa, que bom estar aqui com você. Um prazer, né, participar. Você que é grande comunicadora aí. E a gente... Vamos contar um pouquinho da nossa história, apesar de que é uma história muito longa, mas sim, é a hora dá para fazer algumas coisas. Exatamente. Então vamos acelerar aqui porque, infelizmente, né, o nosso tempo é curto e são muitas histórias aqui a serem contadas. Bom, são dois Paulos aqui, né? Paulo Juque, bom dia. Bom dia, Bessa. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Alberto, tudo bem? Olá, que tal? Como está? Muito bem. Muito bem. Nós temos dois Gringos aqui, né? O Alberto, que é paraguaio, de Assunção. Isso é. E você sabe cantar aquela clássica lá dentro? Sei Guarani, É? Sei. Né? Galopeira. Foi num baile em Assunção. Foi galopeira. Sei. E o Rubem Pato Romero, que é de Buenos Aires. Sim. Eu também sou gringo. Mas vocês se dão bem. Sim, a gente já transformou blindagem em gringagem. Em gringagem. Certo. Legal, olha só. Quando é que a banda completa 50 anos? Quem vai responder? Quem é o mais antigo aqui, dos quatro? Eu. 23 de agosto. 23 E a blindagem foi usada... Foi usado pela primeira vez o nome de blindagem, foi num show em 23 de agosto de 75, no ginásio de esporte do Colégio Catarinense em Florianópolis. Foi a primeira vez que foi usado o nome blindagem. Ah, é? Não foi em Curitiba, então? Não foi em Curitiba. E por que foi lá esse show? Quer dizer, na verdade, nós tínhamos feito alguns eventos em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, que foi assim um grande sucesso, com uma outra banda, não era, a banda tinha um outro nome. E o produtor que ia fazer esse show lá no ginásio catarinense, ele queria que nós fôssemos lá tocar. Eu falei, cara, não existe mais a banda. Não existe mais. Ele falou, não, vocês têm que vir aqui com esse nome, porque todo mundo conhece vocês com esse nome. Com o nome antigo? O nome antigo. Como que era? Era Movimento Parado. Movimento Parado. E a gente fazia um show bem... Tipo, proibido proibir. Proibido proibir, mais ou menos nessa forma. E daí, então, ele queria levar nós do Paraná, que era o Movimento Parado na época, uma banda de Florianópolis e a Bicho da Seda lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu falei, tudo bem. Daí, no meio do show, eu falei, bom, tudo bem, Parado, mas a partir de agora nós chamamos Blindagem. Então foi a primeira vez que eu... E da onde veio o nome Blindagem? Cara, foi assim, como a gente tinha acabado com aquela banda... Estava assistindo um telejornal na época e lá essa guerra eterna lá no Oriente Médio, e daí falaram a palavra assim, que o tiro da bazuca não furou a blindagem do tanque. Daí eu falei, pô, mas o que é blindagem? Eu não sabia, sinceramente não sabia que era blindagem, né? E daí fui no Aurélio, né? Hoje iria no Google. Naquela época fui no Aurélio lá, blindagem física, blindagem nuclear. E daí eu falei, pô, que nome interessante, vamos chamar blindagem. Daí foi assim que... Então, você que batizou. Eu que batizei. Legal.
Olha só, antes de passar a palavra aqui, né, pro Paulo Teixeira e pro Alberto e pro Rubem também, pro Pato, né? Posso tomar a tua palavra, né? Por favor. Bom, a banda Blindagem é uma dessas lendas do rock para os quais a experiência só alimenta novas inspirações. Ela foi fundada, né, como o Paulo Juque já falou aqui, no final da década de 70, e se tornou referência no rock paranaense, né? Com vários já trabalhos, discos, LPs, CDs, DVDs e tudo mais, e uma longa carreira aí. Acho que vocês aí no cenário do rock mundial, Paulo Teixeira, né? Agora tem que falar o sobrenome aqui para não confundir os Paulos aqui. Vocês só pedem, acho que para os Rolling Stones, né? Que ainda estão em atividade também, né? Olha, isso é muito legal, sabe? A banda ter tanto tempo de vida, porque isso aí mostra, assim, uma lição, assim, de amizade, União. de amor à música mesmo, amor ao palco, né? A gente nunca... Eu pessoalmente, fico doente, assim, quando demora muito. Eu subir num palco, começa a me dar uma coisa, entendeu? Começa a dar aquela, como é que a gente fala? Síndrome. Síndrome. Isso aí. Então, é muito bom, né, ter a banda viva, assim, com tanto tempo, e graças à nossa amizade, nosso respeito. Falando nisso, vocês nunca brigaram? Porque é muito comum, né? Banda brigar, daí acaba a banda, daí não sei o quê. Não, às vezes pinta um xingamento aqui ou ali, mas é coisa rápida, no outro dia tá tudo bem, É muito importante a gente ter essa longevidade, né? Essa coisa assim de Eu falei do rock. manter a banda com respeito ao público, Claro. né? Assim, né? Que, aliás, essa é uma característica bacana de vocês, né? Que eu percebo que vocês, quando estão no palco, já vi vocês várias vezes, né? Vocês passam essa harmonia, essa sintonia que vocês têm, né, Pato? Sim, acho que tudo que ele falou, eu colocaria mais assim também, que a gente usa muito assim, a parte pessoal para ter o equilíbrio. Por exemplo, você falou que tinha brigas e tudo mais, era muito fácil ter brigas, mas na maioria das vezes não é nada que tenha a ver fora da música, é sempre aquelas ideias em cima de uma música. Ele tem uma ideia, eu tenho outra, e ele tem outra, e a gente tenta entrar num... Não é briga, é divergência. Atual. É uma discussão, na verdade, né? E Faz parte do teu trabalho, Isso. vocês. só que é aí que vem o lado positivo, porque a partir daí que você tira um produto bem melhor trabalhado e a decisão final é a que melhor fica, entendeu? E isso é uma produção boa. Se o Ivo Rodrigues estivesse vivo, a formação seria original até hoje, né? Sim. Né? Porque o Ivo faleceu em 2010, né? Desculpa interromper, não, na verdade eu entrei depois. Eu entrei em 85, que a banda já existia, né? Sim, a banda é de 75. 85, já eu fiz E depois, Então você entrou 11 anos depois. Eu entrei dia 9 de junho de 85. Ah, não, 10 anos depois. E você também, né? Você entrou em 76. Não, o Alberto entrou em 76. isso. Ah, você em 76, Alberto? Sim, eu tenho 76. Aham. Eu vim fazer faculdade aqui em Curitiba. Tu que? Tinha vez um convênio, fiz administração de empresas. Ah, é? Na Olha só. Federal. Cheguei aqui em 74. Ah. Daí conheci o Paulo, com o Movimento Parado, assisti o show deles no colégio estadual. Você já era músico lá? Já era músico para mim, já tinha uma banda de músico. Depois eu procurei o Pato lá. Ele estava tocando lá e eu fui lá catar ela e trouxe ele. Ah, o Pato estava no Paraguai. Lá no Paraguai. É. É uma história bem interessante. E olha um futuro empresário no que se transformou. Você chegou a exercer a Sim, eu me formei. produção? Me formei em 78, fiz mestrado em marketing estratégico na Fundação Getúlio Vargas. Olha só. Os professores foram Rick Simonsen, Sousa Furtado e Carlos Richibit. Os três foram. Os distribuidores aqui do Paraná. Isso, os três. Catarinense, mas fez carreira aqui no Paraná. Isso é. Foi ministro da Fazenda. O Carlos Richibita, Mário Henrique Simonsen, e que Sousa Furtado. foi ministro, e o Sousa Furtado. Uhum. Então, olha. Eu lembro do Simonsen, que eu tomava todos, né? Sim. Só da aula. E um dia ele me disse que eu tinha 23 anos, 24 anos, cabelão, né? Você tava na aula, ele falou assim, ô menininho, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô assistindo a aula, né? Ele falou assim, cara, no lugar do roqueiro tem que ir pra Curitiba, não pode ficar aqui. Aqui só tem careta. Tortaço, né? Mas foi ele que me deu a dica. Falou, vai pra Curitiba fazer teu rock. Isso foi no Rio?
Foi São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo. Aham. Alguém aqui tem uma formação que não seja de música? Você, Paulo Teixeira? Não. Que não seja que Não, fora eu música? estudei, tenho curso incompleto de desenho industrial na Federal, que a música foi me tirando do curso, assim. Aí tocava, sai daí, né? Assim como muitos empregos, né? Essa coisa, você bem estabelecido, ganhando uma grana legal, tudo, a banda vai morar em São Paulo. Sim. Ah, pede demissão. Daí a banda vai para o Rio de Janeiro, vai pedir demissão. Não, eu tenho inacabado também, fiz faculdade 2 anos de engenharia e eu vi que não tinha nada a ver comigo. Naquela época todo mundo fazia porque outros amigos iam fazer e quando você se descobria que não era isso, você acaba não tendo interesse, né? E você, Paulo? Eu também completo jornalismo, mas eu exercia a profissão, né? Eu cheguei a ser até assessor de imprensa de um órgão do governo, mesmo sem estado formado. Família, né? Sim, o meu irmão também, né? Augusto também. O Divonei, que era meu tio também. O Divonei Campos. E daí eu trabalhei no Diário do Paraná, muito tempo. Inclusive eu, o Leminski e o Retamoso, nós tínhamos um caderno específico de arte e cultura. Eles isolaram a gente lá num cantinho, porque parecia 3 loucos, né? E trabalhei em agência de publicidade também um tempo. Mas já em paralelo com a Sim, sim. Desde sempre, né? Desde sempre, né? E atualmente eu exerço o cargo cheguei até vice-presidente da Associação Brasileira de Música, né? Que representamos aí 140 mil titulares no Brasil com relação aos direitos autorais. Isso eu continuo exercendo hoje, inclusive. Bom, vamos falar aqui um pouco, né, da blindagem mesmo, né, da carreira e tudo mais. Vocês nunca pensaram ou chegaram a ter algum convite para se mudar, para ir para São Paulo, enfim, ou para outra cidade, ou sempre quiseram ficar aqui? Olha, a história é muito interessante, sabe? Tem muita gente que pergunta assim, puxa, mas vocês não fizeram sucesso, não, né? Tipo, Como nós fizeram sucesso? não, eu digo um sucesso nacional, aquela coisa de estourar nacionalmente, né? Mas a gente tentou, a gente foi, tivemos um tempo, um ano, moramos no Rio de Janeiro, e aí muita história, né? Estivemos a ponto, assim, de gravar Na Poligrama. na Poligrama, lá, com o Roberto Menescal, que se encantou com a gente, né? Ele viu uma demo que a gente fez. Fizemos até o Chacrinha. Você acredita? Fizemos, né? Então, Na Globo. então a banda tem essa história, né? Com relação, assim, à entrada, porque eu tinha outra banda. O Ivo também, foi entrando, acho que vocês dois, depois veio o Ivo, depois você. Isso, depois eu fui entrando assim e formando, né? Que a gente tinha outra banda, né? Que não era Movimento Parado, né? Não, o Movimento Parado é só uma fase. Foi a precursora. Aliás, da blindagem. Da blindagem, isso. Agora, vocês, qual é o momento que vocês consideram mais importante da blindagem nesses 50 anos? Um deles, ou mais de um? Eu, particularmente, apesar de tudo que nós já fizemos, é muita coisa, realmente muita coisa, centenas e centenas de shows. 2 shows me chamam a atenção. Um que nós fizemos no Paraguai, por ser no Paraguai, tinha umas 40 mil pessoas naquele show. Aliás, tocamos galopeira em ritmo de rock, saímos do jornal ABC Color como uma lição de profissionalismo e tal. E para mim foi marcante aquele show por ser fora do Brasil, entendeu? Foi um convite que nós recebemos para fazer lá. Não. É uma exposição. É uma exposição, Expo. Não. E o show com a Orquestra Sinfônica. Eu acho que aquele primeiro show com a Orquestra Sinfônica do Paraná, no Guairão, para mim... A banda de rock ia tocar com a Orquestra Sinfônica, né? Isso no Brasil. No Brasil. No Brasil todo, assim, um show inteiro. Um show com a orquestra inteira, né? Sim. Porque alguns já tinham feito alguns violinos, essas coisas, outras bandas. Um DVD, né? Tem. É esse show que está no YouTube, né? As músicas foram... A regência era do Alessandro Sangiorgi. Para mim, além do que ele citou, Paulo citou agora sobre as mais importantes, para mim também foi muito marcante, foi quando tocamos na inauguração da Pedreira Paulo Leminski, né? Que tinha uma infinidade, um mundo de gente lá e foi apoteótico, foi uma coisa, inclusive foi filmado, foi gravado. Bom, eu não quero deixar de mostrar aqui aliás, um presente que eu ganhei, olha aqui, ó, né? O LP Blindagem. Esse LP aqui tem uma história, né? Ele foi
Lançado quando? Esse aqui? Ele foi lançado em 81. 81. Originalmente. Daí, originalmente. Daí agora, em 81, 82, meu filho resolveu inventar uma história de, vamos fazer um relançamento. Eu falei, filho, mas ninguém mais ouve LP, né? Ele falou, não faz não. Vamos fazer assim. E acabou virando um projeto maluco, sabe? Que deu um resultado maravilhoso. A ideia dele incluiu remasterizar no Abbey Road, em Londres, né? Que é simplesmente o estúdio dos Beatles. Dos Beatles. E foi assim, muito marcante, porque, nossa, meu sonho, né? Eu já estive lá, fiquei na porta, já fiz tudo, mais de uma vez isso. E ele levou, foi ele que levou o trabalho lá, sabe? Então e realmente mudou a qualidade, uma coisa... Dessa cor verde. Tem... Porque, na verdade, na época, Bessa, também, rapidamente falando, esse disco ele teve uma característica da divulgação que nós defendíamos a ecologia. São 6 músicas aí em parceria com o Paulo Leminski. Tem música Cheiro do Mato, que fala de ecologia, Gaivota, que representa também a natureza. E foi divulgado no Brasil inteiro como Blindagem, uma banda que seria... Assim, defendendo a natureza. Ninguém falava de meio ambiente. Então a gente começou a fazer, nós fazíamos show aqui no Parque Barigui, e eu ia no Embrapa, na Secretaria da Agricultura, e pegava um monte de muda de árvore e tudo, e distribuía o pessoal, sementinha, lembra? Um show em São Paulo, distribuindo semente, e criou esse lance que era o Blindagem mais verde. Certo. E daí, por isso que nós apelidamos desse aí de Ainda Mais Verde. E o interessante, comentando um pouquinho mais sobre esse trabalho, que ele é muito consistente, né? São letras do Paulo Leminski, um período muito importante, criativo do Ivo e do Paulo Leminski, se encontravam muito, então tem... A maioria das músicas aqui são obras... 6 músicas, né? 6 músicas do Ivo. São obras do Paulo Leminski. E isso aí que deixa a gente muito feliz, porque deu uma consistência para a banda, uma consistência cultural para a banda, uma consistência musical, né? Porque os temas são muito ótimos, e a gente até tanto tempo de gravação, e a gente é obrigado hoje, nosso show é basicamente estruturado nesse disco, embora a gente tenha outros trabalhos depois, né? Mas realmente esse trabalho foi muito importante para catapultar a banda assim, e deixar a banda tão longeva assim, né? Com 50 anos, graças muito, entender a qualidade das nossas poesias, com letras boas e tudo mais, né? Que hoje em dia você vê as letras são sofríveis, né? São coisa difícil, você tem um trabalho com uma... Um dos períodos, acho que mais férteis aí de vocês, né? Com essa parceria do Ivo e do... Inclusive uma coisa curiosa, porque não são as músicas que mais tocaram em rádio. Não são essas músicas. O que tocou em rádio foi Berço de Deus, que é do Milionário Zé Rico, nós fizemos um arranjo, e Marinheiro, que é do Ivo e do Miss. As nossas músicas de sucesso de rádio são outras. Além do Silêncio, Se Eu Tivesse, Miragem, entendeu? Esses foram grandes sucessos de rádio. Mas todas as músicas, incluindo essa aí, praticamente todo o nosso repertório, o público todo conhece, né? Isso que é o grande barato. Eu sempre canto junto. Você falou uma coisa interessante, né? Vocês gravaram uma música do Milionário e Zé Rico, já tocaram com a Orquestra Sinfônica, ou seja, embora vocês sejam uma banda de rock, né? Mas vocês também transitam por outros gêneros, né? Sim, muitas vertentes, né? Cada um tem uma influência musical diferenciada, né? Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, sempre escutava guarani, essas coisas, harpa, né? Folclore paraguaio. O Pato escutava coisas argentinas, tango argentino, exatamente. Paulino, tinha uma outra raiz. O Restone. Aqui, esse aqui, outro. E assim vai, vertentes, muitas vertentes. Mas eu acho que na verdade, e a gente é rotulado sempre como uma banda de rock, mas na verdade é mais uma postura roqueira que nós temos. Porque realmente como música nós somos muito ecléticos, né? A gente realmente pensa tudo, a gente grava... A formação da banda. Sim. 2 guitarras, baixo, bateria e vocal, então é Stones, né? Digamos assim. Nesse contexto, o que mais identifica foi uma capa, ou melhor, o nome de um LP que nós gravamos, que chama Cara e Coroa. E a gente teve essa ideia porque era uma época que nós tínhamos uma idade que
éramos os caras ainda, que fazíamos rock, mas já éramos pai de família e tal, e tinha filhos. Então éramos os coroas também. Então a gente tinha a fase cara e coroa. E como caras, a gente gostava de rock, da influência de Beatles, Tony e tudo mais. E ao mesmo tempo a gente gostava de música, como o Roberto falou, gostávamos do Roberto Carlos, gostávamos de música românticas. Então a gente criou tirar uma barreira de preconceito musical. A gente aceita qualquer coisa que seja boa, não importa o estilo. E hoje, fora a Blindagem, Rolling Stones e outras tantas bandas que tem por aí, né? São muitas. O que vocês curtem ouvir? Ou tá em casa sozinho, assim? Eu vi uma entrevista disso que a repórter perguntou para o McCartney exatamente, você veio para cá dirigindo, o que você estava ouvindo? Ele falou, rádio. Isso. Eu sou rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, eu acho bem interessante, e onde você tem condições de fazer assim, de ter um panorama do que está acontecendo. E aí lógico, eu sempre brinco muito que a música tem dois tipos, a boa e a ruim, né? Em qualquer estilo, né? Então essa é uma realidade. Eu sei que tem muita coisa ruim, sabe? Mas eu, por exemplo, como trabalho dentro dessa área de direitos autorais, eu respeito todo mundo. Cada um faz o que quer e cada um vai ouvir o que quer, né? A gente procura fazer o que a gente acha que é melhor para nós e respeitando nosso público, conforme o Paulinho falou. Tentando mostrar o melhor para eles também, sabe? Eu sou bem aberto para música, eu não tenho preconceito. Assim. Interessante, Bessa, a gente perceber, né? É uma característica, lógico, do tempo de vida da banda, mas que a gente percebe, eu tive experiência, por exemplo, estava no Cotolengo, uma vez a gente estava tocando lá, e passou um cara com uma criança no colo, e um menino passou com um skate na frente, né? Ele me viu, me conheceu, oi, tudo bem, eu fui lá falar com ele, ele falou, filho, vem aqui, ó, esse cara aqui que faz aquele solo assim, naquela música e tudo, entendeu? Então ele falou que o pai dele tinha apresentado a Blindagem para ele, e ele estava passando para o filho, então a gente está com negociações e bem interessante. E a garotada curte. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque você vê que o tempo está passando. Mas... É bom. Pô, eu também canto aqui, mas de qualquer maneira. Falando nisso, todo mundo aqui já é avô ou não? Eu sou. Eu sou também. Também? Também. Eu também, então. Somos, sim. Exatamente. Olha só, bom, eu já perguntei aqui, né, o que vocês consideram o grande momento, você falou, né, vocês falaram aqui, o show com a Orquestra Sinfônica, né, e o outro foi, que você falou? Vale da Pedreira. Da Pedreira, né, inauguração da Pedreira. Isso, do Paulo Lemes. Isso. E agora para os 50 anos, né, em agosto, você falou, né, Paulo? Agosto, 23 de agosto é a data. O que vocês estão programando aí? O que pensando? A gente está planejando, veja bem, eu acho que é uma data muito representativa, sabe? Então a gente está, na verdade, e com muita sinceridade, pensando ainda qual é a melhor forma de o que fazer. Então, por exemplo, eu já conversei com o Alessandro San Giorgio, por exemplo, ele está super disposto, de repente, de revisitar a coisa da música clássica junto com a banda, que eu acho que foi uma coisa muito marcante. Ele falou, Paulo, eu acho sensacional, estou junto, participo e tal. E outra é fazer um evento, sabe, que fosse assim, muita gente, né? A gente sabe que a gente tem um grande público, sabe? A gente sabe um grande número de amigos que curtem a banda. Eu acho que merece, né? E a gente, então, tá mesmo na Pedreira, de repente, no Guairão, que para nós é um templo, né? A gente fez, nossa, N shows no Guairão. A quantidade de shows que nós fizemos que nunca ninguém teve. Nós somos a banda que mais tocou no Guairão, fomos nós. Muitos shows, muitos. Isso com orquestra e sem orquestra também. Então a gente vai definir. Sempre com a casa cheia, né? Sempre. Quer dizer, não, na verdade, é rapidinho, porque é bem curioso. Nós começamos a tocar lá, marcava 2 dias no Guairão, 220 pessoas, no dia seguinte 240, no ano seguinte... no ano seguinte, todo mundo fala, por que vocês fazem no Guairão, né? Pode fazer em outro teatro, né? Até que um dia nós lotamos o Guairão, daí nunca mais deixamos de lotar. Então, podia ter feito no Mini Guaíra, né? Daí... no Mini Guaíra ou no Guairinha, nós fizemos 80 apresentações lá com o Rock Horror Show, né? Isso. Teatro, né? Ia falar Mas vai ter... uma ópera rock que a gente fez. Sim. O Cryde. Todo o cara Cryde. O Rock Horror Show montou uma cena muito louca, hein? Pra época era muito louca, olha.
Então, assim, nós estamos em abril ainda, quer dizer, temos tempo até agosto de bolar um grande show, uma grande festa, Sim. alguns convidados, sabe, né, bem representativos. Até essas bandas e outras. Não, sim, eu acho que a Blindagem sempre foi um grupo que abriu portas e sempre levou muitos convidados, muita gente participou de shows com a gente, tanto daqui quanto de fora. Nós já fizemos show com orquestra e com o Roberto Menescal, Danilo Caymmi junto. Então a gente tem essa característica, sabe, de agregar. Então nada impede, eu acho que devemos isso aí também para os nossos amigos da classe artística. E outra coisa também que é importante, a gente está planejando uma excursão uns 50 anos, né? Ah, é? Isso, que é, digamos assim, a gente tem, praticamente a gente conhece o Paraná todo, já tocamos em muitas cidades, né? Então a gente está prospectando de modo que a gente possa fazer uma turnê comemorando os 50 anos. Isso aí isso é bem importante para a gente também, né? Porque eu imagino que onde vocês tocam, pelo menos no Paraná, vocês são... Mas não é só no Paraná, assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já fizemos show, sim, não, aqui é indiscutível. De leste, oeste, norte, sul, são conhecidos. Nós temos, E também, claro, em outros estados, né? Porque vocês são uma referência, né? A gente tem notícia assim incrível, né? Gente lá do norte do Brasil fala, de repente está no Instagram lá, nossa, olha o que eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo Blindagem lá em Pernambuco. Terra do Freio, como Nós tocamos já lá, inclusive. Eu postei Leva um show lá. no grupo da gente, postei, você lembra? Postei no Goiás, era Goiás? Goiás. Em Goiás, uma pessoa que foi daqui para lá, Entrou no local, estava tocando Blindagem. um local que estava tocando Blindagem, e eles disseram, olha que está tocando. Bom, tem paranaense no Brasil? Aliás, por aí, né? Né? Lá, Rondônia, Acre. Mas o engraçado é que a gente nunca foi para Goiás, nunca foi para tocar lá, entendeu? E nem tem muita, vamos dizer assim, o estilo de música me parece assim, Mais né? sertanejo, né? E de repente estava tocando num bar. Isso aí graças à consistência do trabalho da banda. Porque não é uma coisa que, como as músicas hoje, assim, o sucesso e foi e passou. A gente tem... Que, aliás, né, é uma coisa a se registrar aqui, né? Porque hoje, não sei se é uma coisa, um fenômeno só de hoje, mas vocês, muito melhor que eu, podem dizer, hoje os estilos musicais tem aí para todos os gostos, como você falou há pouco, né? Tem de tudo, né? De música gospel a sertanejo universitário, a Pablo Vittar, Punk, Sofrência. punk. Funk, tem tudo, né? Não estou entrando no mérito aqui, se é ou ruim, mas tem de tudo. E vocês se mantêm, né, aí nessa... Né? Eu acho que assim, nessa linha que você está raciocinando, eu acho pessoalmente, né, que sucesso mesmo é quando a música vira atemporal. Quando ela não tem problemas com ser moda, tempo e se agora não toca mais isso. Se a música é boa, ela vira temporal. Então é suficiente para ser sucesso. E outra coisa curiosa, Todo mundo nos shows, todos cantam todas as músicas. Tudo, é muito e outra coisa que você sente muito hoje, a facilidade que tem com a plataforma digital, é que nós recebemos os relatórios das plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Apple Music e tudo. E ali você tem uma noção de onde toca, tanto a nível de país quanto a nível de estado e a quantidade que toca. E é bem eclético, é bem espalhado, sabe? Não é só local aqui. Então isso é bacana que você tenha essa possibilidade de ter esse relatório mês a mês. É bem interessante acompanhar mesmo, sabe? E aqui todo mundo vive de música? Só da música? Eu, no meu caso, falando por mim, né, além da banda, eu também tenho uma escola de música, então eu vivo praticamente disso, realmente. Eu trabalhei em publicidade, né? Eu encontrei, digamos, viabilizei a profissão de mim, fazendo trilhas para jingles e tal, né? Para publicidade. Que é uma atividade está dentro. Tinha 25 anos fazendo isso. E foi o local que eu, digamos assim, antes de entrar, eu falei, tem uma banda. E é prioridade na minha vida. Então, eu deixei bem claro. Então, eu não tive mais aquele problema, assim, tem que sair, eu botava um amigo fazer o que eu estava fazendo, treinava e tal, e eu ia com a banda, saía, não tinha aquela coisa de cortar, como eu tive muito tempo isso aí, né?
minha carteira de trabalho é muito, muito incrível, né? Porque assim, tipo, o primeiro emprego de um mês, a banda ia tocar, a minha outra banda, né, ia tocar em Foz do Iguaçu e eu tinha que sair na sexta-feira. E eu fui pedir pro chefe, falei, preciso sair sexta-feira porque meu papai assim, você é músico então também? Então se escolha, meu filho. Então tá escolhido. Nicolai tá escolhido, segunda-feira eu venho acertar as covers. Eu tive uma produtora de áudio e de vídeo durante 20 anos. A maioria do pessoal que está tudo nas estações de televisão, tudo trabalhou comigo. Se formou comigo, sabe? Aqui no Brasil? Aqui em Curitiba, sim. Tinha bastante, tinha 30 empregados, nossa. Malucos, todo mundo. Administrador mesmo. Sim, é isso mesmo. E você, Juque? Eu continuo hoje, né? Eu tô há 14 anos no ramo aí com a Abramos, né? E eu gosto muito do que faço, sabe? Eu cheguei até a vice-presidência nacional da entidade, tu sabe, hoje continuo como diretor regional aqui, para Santa Catarina, tudo. Fui diretor nacional também. E, quer dizer, então eu sou intimamente ligado à música e à classe artística de uma forma geral, né? Não me afastei, né? E além disso, a música com a banda, que é uma coisa... Bom, o Alberto me falou que vocês já se apresentaram em Assunção. Vocês falaram, né? Sim. Em Buenos Aires, vocês já tocaram? Ainda não. Na tua cidade? Ainda não. Por que ainda? Porque a gente ainda tem interesse, sim, tocar lá. Só Buenos Aires, ou Argentina, melhor dizendo, é difícil hoje com a economia como está lá e tudo mais, a gente viabilizar alguma coisa parecida, né? E estamos, por incrível que pareça, sendo... Eu vou dizer que somos vizinhos, porque eu moro aqui, eu sou daqui já há 40 anos, né? Então, lá o vizinho é perto, supostamente, mas ao mesmo tempo a língua e a cultura é muito distante, realmente, da realidade do Brasil para chegar a dizer, não, embora tenham sucessos como aconteceu com Paralamas, por exemplo, que são baterista é meu amigo pessoal, tá? E ele contando essas histórias. Você lembra que ele contou aquele dia lá? E ele contando que em Buenos Aires achavam que Paralamas era argentino. Então, também existe isso, só que a gente, para ir lá, é um pouco mais complicado por essas situações que eu te falei. Tivemos até na Europa tocando de gravando e não fomos lá. Sim. Aonde na Europa? Na Itália. Itália? Olha só. Esse CD aqui que vocês também me presentearam, né? Blindagem, esse também é um clássico, né? Esse aqui. Sim, tem músicas aí que tocam. Esse aí quando foi, Paulinho, eu não lembro. Esse eu não estava presente, que foi lançado. Você não está aqui. Eu acho que foi em 96. Que tá esse. Vivo, o Pato. É o Pato aqui? Sim. Você, né? Sim. Alberto e o Boninho Teixeira. Isso aí. Aqui faz bem roqueira mesmo. É banda Cabelos, né? Eu tô dentro aí, eles dizem que eu fui para Tunísia e tô criando caminho. Esse CD tem mais músicas, digamos assim, mais com peso, assim, mais voltado mais para o rock, mais pesado nessa época. Né? Tem aqui a Loba da Steppe, né? Que a gente abriu o programa aqui com ela. Coração de Bicho, Onde Está Você, Volto na Primavera. Blindagem, né? Uma música também, Dias Insetos, Amo Você, Rapidamente e Miragem. E aí era Gol. Muito bem, olha só. E Dias Insetos é o nome aqui do CD. Quantos CDs, DVDs, LPs já tem a banda? Boa pergunta, né? São... não sei, acho que juntando tudo dá uns 11. Sabe que a gente nunca se preocupou muito, cara, em quantidade de música nós temos muito, agora de gravar não, porque é aquela coisa, né? Como o Paulinho falou, sempre nós vamos lá e vamos ter que tocar as mesmas, então a gente nunca se preocupou muito em, vamos pro estúdio, vamos gravar. Tentamos até fazer, até o show no Guairão, lembra que a gente fez com música totalmente inédita, mas daí não tem aquele apego com o público, entendeu? Tinha LP e tinha comigo também. Não, LP e compacto. Compacto. Que eu sei o nome aí, né? Compacto. Antes que termine, eu vi que você trouxe um violão aí. Trouxe. Que você vai tocar, cantar, o quê? Não sei, podia cantar alguma coisa? Vamos. Para não ficar só na conversa. Dá para entrevistar a banda, assim que isso na balinha. O que vocês querem?
Cheiro do Não mato. sei, cheiro do mato. Vamos lá. Todo mundo canta. Cheirou mato. Todo mundo microfonado aí? Sim. Cheiro do mato só para colocar, é um hino da natureza. Por exemplo, lá na Ilha do Mel, é o hino da Ilha do Mel. Você começa lá a cantar, todo mundo canta. Então, Cheiro do Mato tem essa... Não tá aqui. Não. Essa É desse CD. Quem é que compôs? Mas aí tem uma historinha essa música, não tem? É uma história minha uma história minha, na verdade, que eu dormi embaixo do pinheiro em Ponta Grossa ali. E a música fala mais ou menos disso. E uns 3 anos depois, eu conversando com o Ido, eu falei, cara, eu vou fazer uma música pro João Lopes, o bicho do Paraná. Ele falou, falar do quê? Eu falei, tem que ser de mato, floresta e tudo mais. Ele falou, puta, é mesmo, boa ideia. Eu falei, eu tenho uma história que eu me lembrei. Daí eu falei, quando me lembro do cheiro do mato, daí fomos fazendo a música, foi assim que surgiu. Vai lá, Valema. Quando me lembro do cheiro do mato, da beira da estrada, de comer pinhão, lembro do amor de uma árvore, sem esperar pra ver nascer a flor. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou, sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. No meu caminho tenho mais de 4 nortes, pra iludir uma só morte, se pensar em me segurar. Lá no meu campo nunca tive bandeira, se preciso dou rasteira e vou cantar noutro lugar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou, sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou, sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. Maravilha, olha só, não aplodi aqui. Faltou só você cantar um pouquinho. Só bota aqui um pouquinho. Mas olha só, linda a letra, hein? A letra de quem é? É isso que eu digo, mas, quer dizer, a letra eu desenvolvi com o Ivo, mas é uma história minha que eu estava indo de carona, daí não me deram carona, dormi embaixo do pinheiro. Aliás, a prefeitura de Ponta Grossa me chamou que vai tombar o pinheiro, que cortaram vários pinheiros, mas aquele ainda continua. Tombar Não, tombar no sentido de vão fazer uma homenagem, pôr uma placa lá. Plaquinha, Porque ela fica bem na bifurcação, que vai para o norte e vai para Guarapava. É bem ali, eu dormi. Pode CD aí. E Muitas vezes no lá quando viajamos para passando, a gente para justamente para fazer uma reverência para a natureza, né, para Pinheiro. Muito legal. Olha só, infelizmente o nosso tempo aqui já chegou ao final, mas eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês, Paulo Teixeira, o Pato, né, o Paulo Juque e o Alberto Rodrigues, com Z, não? Com Z. Como o paraguaio. Isso. Você fala Guarani? Anhaequá. Espero que você esteja melhor. O Pato pode te ensinar também, Guarani. É que Não tem uma segunda língua, né? tem assim, justamente isso que eu ia comentar agora. Meus pais eram do norte da Argentina, que é Corrientes, perto da fronteira já com Paraguai. Né? Corrientes. Não, nessa região que eu estou falando no norte, tem muita proximidade com o Paraguai.
Meus pais sempre tinham muitos amigos paraguaios, músicos que em casa sempre tocavam, faziam festa. Meus pais eram festeiros sempre. E eu aprendi desde criança a cantar música em Guarani. Depois, quando fui morar no Paraguai, já falei mais Guarani direto e tal. E você já estava meio traçado já. Tava, realmente, aí é verdade. Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo Bisucchi, Alberto Rodrigues. Valeu, Bessa. Valeu, prazer. Foi um prazer tê-los aqui no nosso estúdio. Só faltou aqui, né, registrando mais uma vez, William Vox, que é o vocalista. Ele é o segundo vocalista, né? Terceiro. Aliás, o terceiro. O primeiro é o Igor. Mandou um abraço pro William. Exatamente. Um abraço aqui pro William, que é o mais novo da turma também, né? Ele é bem... Mais novo. Ele não tem nem os 50 anos de banda que nós temos. Não completou 50 anos. Ele é uma criança para nós ainda. Chama vocês de senhor ou não? Mais ou menos. Parabéns pelo programa, viu? Parabéns você. Muito obrigado. Primeira vez que eu recebo aqui uma banda e logo de cara a blindagem, né? Nosso patrimônio aqui do rock brasileiro, paranaense, enfim, curitibano. Aliás, só para encerrar mesmo rapidinho aqui, o cenário do rock hoje em Curitiba é outro, né? De quando vocês começaram, né? Mas é bem atuante, viu? Realmente tem grandes bandas aqui, bons trabalhos, sabe? Muita gente fazendo música autoral de qualidade. E a cidade rock do Brasil, né? Atualmente a cidade mais rock and roll. Oficialmente o projeto da oficializa isso. Da Sabrina e do Marcelo é um projeto muito bacana, para intensificar a coisa da gastronomia, do turismo. É uma ideia, né? Já somos a capital da cerveja artesanal. Então, agora a cidade mais rock and roll do Brasil. E a cidade é a capital mais rock and roll do Brasil. Eu tenho apoiado muito o projeto, eu participo de várias reuniões, assim, acho bem interessante. Né? E bem eclético também. É que eu sempre digo lá, não precisa ser roqueiro para participar, né? Basta gostar de música. É o que eu digo, é a atitude que é rock and roll, não precisa necessariamente ser a música, né? É uma questão da formação mesmo da cidade, né? Da cultura mesmo, né? Sim. Não é aquela coisa do norte lá, né? Que é mais percussão. Sim. E veio muito a eletricidade, né? Itaipu? Temos nossos amps. Legal, olha. Grande conversa desse sábado, 5 de abril. Vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, aqui a presença mais uma vez dos rapazes, né? Não vou dizer meninos, porque, né? Mas dos rapazes aqui do Blindagem. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.